e nos usa para o louvor da Tua glória no meio de uma geração, na nossa casa, na nossa igreja. Abençoa o estudo dessa tarde, abençoa a plenária também logo mais, da nossa SAF, em nome de Jesus. Faz a Tua vontade, Senhor. Nós estamos aqui, nós queremos apenas Te agradar, Senhor. Perdoa-nos quando nós queremos agradar a homens, Senhor. Quando nós desejamos e somos enganados pelo nosso coração pecaminoso e nos importamos tanto em agradar o outro, mas nós estamos nessa tarde querendo dizer ao Senhor, nós queremos Te agradar, Senhor. Nós confiamos em Ti, Pai. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, ó Deus. Toma as nossas vidas em Tuas mãos para o louvor da Tua glória. E obrigado por tudo que o Senhor já fez. Obrigada por tudo que o Senhor vai fazer. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui. O Senhor nos trouxe a esse lugar. O Senhor está com cada irmã em casa também que não pôde estar aqui conosco. E com quantas tantas vão assistir o vídeo depois, Pai. Abençoa cada um, cada família, meu Deus. No nome santo de Jesus. Amém. Queridas, abre a sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Eu não sei se você conseguiu ler os textos que a Jean coloca como tarefa do nosso capítulo. Nós vamos estudar hoje o capítulo 5, se eu não estou enganada. Deus totalmente misericordioso. Isso, nós estudamos Deus totalmente santo, Deus totalmente amoroso, Deus totalmente bom, Deus totalmente justo. E hoje é Deus totalmente misericordioso. E como foi bom o pré-estudo em casa, né, Carla? Como é bom a gente estudar para depois a gente se juntar para estudar juntas. Como é enriquecedor. Você que não teve a oportunidade de ler o capítulo, nós vamos estudar aqui, né, Carla que vai ministrar o estudo hoje, mas eu desafio você, tanto que estão aqui, as que estão aqui presencial, como as que estão em casa. Se você não leu ainda o capítulo, você precisa ler. Tá bom? E faz as suas anotações, porque vale a pena. Eu fui muito abençoada. Esse texto que nós vamos ler agora, eu tirei da tarefinha que a Jean traz lá nas últimas páginas já do capítulo. Ela traz sempre vários textos bíblicos, e eu quis escolher um daqueles textos lá. Então, Lamentações 3, 22 e 23. Eu queria que você lesse junto comigo, tá bom? Você em casa também está com a sua Bíblia aberta. Leia em voz alta, ministre a palavra do Senhor para você mesmo. Vamos ler todas juntas, mesmo que as nossas versões sejam um pouco diferentes, tá? Vamos lá. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Você pode falar isso novamente, ler comigo novamente. Vamos lá, as que estão aqui vão ficar em pé, passar assim uma voz bem bonita, vamos lá. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Glória a Deus. Podem sentar, queridas. Vamos cantar um louvor ao Senhor. Amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Novamente, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez,
Aleluia. Podem sentar, queridas. Saiu melhor do que se tivesse ensaiado, né? Vamos lá. Queria convidar a Cassandra, nós vamos ter nossa dinâmica e logo mais nós passamos para o estudo com tia Carla. Boa tarde, irmãs. Tudo bem? Graças a Deus. Bom, não é bem uma dinâmica, mas uma ilustração. Vou passar para vocês aqui hoje uma ilustração de como tudo começou. Carla, eu vou precisar que tu me ajude. Então, meninas, vem para cá, que tu vai. Então, meninas, todo mundo está vendo? Aí, deu certo? Então, Deus fez Adão e Eva segundo a sua imagem e... Muito bem. Eles foram criados sem pecado. Não tinha pecado nenhum. Era tudo harmônico. Tudo harmônico no Jardim do Éden. Nós tínhamos acesso a Deus todos os dias. Como diz minha irmã Carla, que ela diz assim, devia ser maravilhoso no final da tarde conversar com Deus, não é? Podíamos desfrutar da presença de Deus. Sempre. Porém, o que aconteceu? Vou ilustrar com isso aqui, ó. Aconteceu isso. O pecado. Aconteceu que veio o pecado. E tudo aquilo que desfrutávamos do Jardim do Éden foi danificado. O pecado destruiu. Imagine que esses milho são os nossos pecados. Todo peso, depressão, ansiedade, incredulidade, medos, tudo chegou e atrapalhou. E aí ficou assim. Porém, Deus teve misericórdia. Deus, em sua infinita misericórdia, nos mandou quem? Cristo. E agora eu vou precisar da minha irmã. E aconteceu isso aqui, ó. Cristo levou sobre si as nossas iniquidades. Ele, Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu Cristo. E nós recebemos a sua compaixão em Cristo na cruz. E agora eu peço que vocês abram no livro de Isaías, capítulo 53, versos 4 e 5. E eu vou ler para vocês. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Que possamos, minhas queridas, lembrar disso hoje, da misericórdia, infinita misericórdia do nosso Deus, em Cristo. Amém? Agora, Carla.
Meninas, olá, boa tarde. O maior desafio hoje, eu vou dizer, é o tempo. É fazer tudo resumido para dar tempo. Não sei, Timóteo, se está pegando o som aí direito, tá? Timóteo fez só assim, ó, para mim. Hã? Ok. Mas eu vou cronometrar meu tempo. Então, olá, gente, boa tarde. Que capítulo maravilhoso. Deixa eu achar aqui. O capítulo que a gente vai estudar hoje é o capítulo 5, como Simone já falou aqui. Então, que capítulo maravilhoso. Pode trocar. Melhor assim? Esse é melhor? Ok? Todas escutando? Melhorou? Acho que sim, não foi? Ok. Mais para perto? Pronto. Agora melhorou. Então, estudar esse capítulo, o capítulo em si, ele já é maravilhoso. Já fala tanto, já aprendi tanto. E aí, hoje pela manhã, o Senhor me confirmou tanta coisa e falou de novo tanta coisa. E aí, eu queria só que a gente começasse a pensar da seguinte forma. Se estamos todas aqui, acordamos hoje, graças a Deus, já fizemos tantas coisas, né, nas nossas tarefas diárias, tenho certeza que todo mundo já teve tanta coisa, já realizou tanta coisa hoje, tanto nós que estamos aqui como as pessoas que estão em casa. Com certeza, tudo o despertar, temos com que nos alimentar, temos com que nos vestir, tudo que já realizamos, o Senhor nos permitiu que realizássemos hoje. A saúde para estarmos aqui, eu estar falando, vocês estarem me ouvindo, tudo isso é fruto da misericórdia de Deus. É porque a misericórdia de Deus se renovou sobre nós nessa manhã. E aí a gente está aqui hoje. E é sobre esse atributo, sobre a misericórdia de Deus, que a gente vai conversar. Temos tantas coisas, são tantos fatores e temos tanto que aprender juntas. Aqui é uma troca, a gente vai aprender juntas. E a Di, no seu livro, ela trouxe algumas visões a mais do que aquilo que a gente está acostumado a escutar. Me fez ver, eu vou compartilhar as coisas com que eu aprendi, e me fez ver outros aspectos com que essa misericórdia toma conta de mim, cuidou da minha vida, a misericórdia me alcançou, e com que isso tem que fazer diferença na minha vida. O que a misericórdia de Deus faz diferença na minha vida, no meu dia e com as pessoas que convivem comigo. Então, vamos estudar juntas, vamos compartilhar. Tenho certeza que quem leu esse capítulo aprendeu muito também. Tá? Aqui vai ser só para a gente compartilhar. Estou com o meu tempo cronometrado, viu? Estou sendo bem uma boa aluna, que me disseram assim, cuidado com o tempo. Eu digo, tá certo. Então, eu estou sendo bem cuidadosa. Pretendo ser cuidadosa com o tempo. Tentei resumir do resumo do resumo. Mas vamos lá. A Dinha, ela inicia o capítulo 5, Deus totalmente misericordioso. E aí ela começa o capítulo, ela inicia usando a ilustração de duas irmãs que eram bem próximas e sempre eram citadas juntinhas, porque elas tinham idade bem próxima e aí elas eram sempre citadas juntinhas. Porém, a Dinha, ela fala que elas eram pessoas individuais e únicas. No nosso contexto, no contexto cristão, a gente costuma usar também, na nossa linguagem, no nosso falar e até no nosso pensamento, até quando a gente usa conceito, a gente pensa na misericórdia também juntinho com outro atributo de Deus. Sempre que a gente fala em misericórdia, a gente complementa misericórdia e graça. Se eu deixasse para vocês completar, todo mundo ia dizer misericórdia e graça, misericórdia e graça. Então, a gente tem esse hábito, esse costume no contexto cristão, da gente usar misericórdia e graça. Porém, hoje a gente vai entender, através do livro do capítulo, né, do capítulo que a gente está estudando, a gente vai entender o conceito do que é misericórdia, do que é graça, e um conceito que vai nos fazer entender melhor misericórdia e graça. Eu estou na página 91.
o conceito. 3 conceitos a Jean coloca bem claro aí. O primeiro deles que ela coloca é justiça. Nós estudamos no nosso último encontro, né, no nosso último capítulo, e aí ela põe o conceito de justiça. Justiça é receber o que nós merecemos. E aí ela coloca o conceito de misericórdia e de graça. Misericórdia é não receber aquilo que merecemos. Justiça é receber o que nós merecemos. Misericórdia é não receber aquilo que merecemos. E graça é receber aquilo que nós não merecemos. Então, quando ela colocou o conceito, a gente começa a entender que, apesar da gente usar no nosso contexto, usar juntinhos misericórdia e graça, mas elas têm definições, bem, que nem as filhinhas que ela citou lá, as irmãzinhas juntas. Elas são pessoas únicas e que têm conceitos bem definidos. Então, misericórdia é o quê? É não receber aquilo que merecemos. Graça é receber aquilo que não merecemos. Bem, às vezes pode dar uma confusão, mas misericórdia é não receber o que merecemos, o que merecíamos, e graça é receber o que não merecemos, é o favor imerecido. Então, para entender melhor esse conceito, a gente vai voltar um pouquinho para falar sobre o que a gente conversou na nossa reunião passada, sobre justiça, sobre Deus é justo. O que é que nós merecíamos, irmãs? Nós merecíamos a condenação, a morte. Romanos 3:23, a Bíblia deixa isso bem claro. Primeiro ela fala, não há um justo, nenhum sequer. E aí, Romanos 3:23, Paulo coloca que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecemos da glória de Deus. Deu um trava-língua. Carecemos da glória de Deus. Mas isso não aconteceu. Nós não fomos fulminadas. Nós estamos aqui hoje? Sim. Nós fomos poupadas da morte. Nós fomos alcançadas, fomos poupadas, fomos guardadas. A vida eterna é a maior graça, é o maior favor que nós não merecíamos. Lembra a graça? Nós não merecíamos e que recebemos. Recebemos de graça, o favor imerecido. Nós não fomos consumidas. Mas a gente vai falar de graça hoje? Hoje o assunto é graça? O atributo é graça? Não. Hoje a gente vai falar sobre misericórdia. E aí vamos voltar um pouquinho sobre o conceito de misericórdia. Deus, ele é livre e soberano para exercer sua misericórdia como ele quer. Ele é livre e ele é soberano. A gente, falando de misericórdia, a gente sabe que Deus usa a misericórdia livremente, da maneira como ele quer, no tempo que ele quer, né? Da forma que ele quer. A Bíblia toda ela fala sobre misericórdia. Timóteo, vem aqui ajeitar para mim, por favor. Estou achando muito baixo. Eles estão dizendo ali para mim. Eu acho que Enfim. O pedestal. Ajeita aqui para mim. Ai, obrigada, Ti. Porque eu já sou pequena. Aí eu quero alongar, Timóteo. Obrigada, Ti. Ai, obrigada. Agora estou me sentindo grande. A alegria de baixinho, né? Enfim, Deus usou a misericórdia dele livremente. Ele é livre para usar a misericórdia como ele quiser. E aí Deus usa... a Bíblia toda fala sobre a misericórdia de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Os salmistas, eles discorrem vários versículos a falar sobre a misericórdia. Os salmos, eles são rios que falam de misericórdia, que descorrem para a gente à vontade. E aí, toda a Bíblia, ela cita, os salmos citam. O Antigo Testamento, irmãs, às vezes a gente acha que o Antigo Testamento fala só sobre juízo e justiça. Sem misericórdia, é juízo e justiça de Deus. E até um juízo exagerado, né? Às vezes a gente começa a pensar até um juízo exagerado com relação ao povo e a outros povos, mas a gente se engana. Olha só, eu estou usando aqui também muitos dados, eu li o livro e estou usando muitos dados da devocional do blog de Filipenses 4:8, que é de Naná Castilho. Ela tem devocionais maravilhosas. Quem ainda não segue, quem tem Instagram e ainda não segue, sigam. É Filipenses 4:8. E ela tem devocionais maravilhosas e ela fez essa devocional, tudo juntinho, Filipenses 4:8. Só letra. Não é número, é só letra. E aí ela tem devocionais maravilhosas e ela falou sobre ela também. Deu resenhas desse livro, e aí eu usei muito a devocional dela também, para me auxiliar até no roteiro, tá? Do que é que seguir hoje. Então,
o Antigo Testamento, ele fala, por mais que a gente fique impressionada e que seja surpresa para a gente, mas olha só, o Antigo Testamento fala 4 vezes mais sobre a misericórdia de Deus sendo aplicada no povo do que no Novo Testamento, apesar de a gente achar que não. Então, o Antigo Testamento fala 4 vezes mais do que no Novo Testamento sobre a misericórdia de Deus aplicada no seu povo. Muitas vezes achamos que só no Novo Testamento é que se fala tanto em misericórdia, em demonstrações como várias demonstrações de Cristo sendo misericordioso. Vamos abrir no livro, na página 93, estou seguindo aqui a sequenciazinha do livro, e aí eu queria compartilhar esse versículo quando a Jean fala 1 Pedro 1,3. Eu estou usando aqui no livro, quem quiser abrir a Bíblia, 1 Pedro 1,3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, Deus Pai, Ele enviou seu Filho de acordo com a sua tão grande misericórdia. Deus age com compaixão em relação a nós pecadores. Agora, a misericórdia de Deus, se no Antigo Testamento é tão demonstrado a misericórdia de Deus na vida do povo, agora a misericórdia tem um nome. E qual é o nome dessa misericórdia? É Cristo. A misericórdia agora assumiu um nome, e esse nome é Jesus Cristo. Porque Cristo recebeu a justiça de Deus. Lembram? Alguém tinha que assumir a justiça de Deus. Cristo recebeu a justiça de Deus na cruz, a cruz que era o que nós merecíamos. A justiça que iria cair sobre nós, que era o que nós merecíamos. Nós recebemos a misericórdia, porque Cristo recebeu a justiça na cruz, agora nós recebemos a misericórdia, que é não receber aquilo que merecíamos. Isso é a misericórdia. E a misericórdia assumiu o nome, que é Cristo. Deus, tendo executado a justiça sobre Cristo em nosso lugar, seria injusto se Ele não perdoasse os nossos pecados. Agora a gente pode chegar a Deus e pedir perdão e clamar pela sua misericórdia para perdoar os nossos pecados. Porque a justiça, Cristo se fez justiça na cruz, em nosso lugar. Nós não recebemos aquilo que merecíamos por causa da misericórdia. E o que é que nós merecíamos? A cruz. E aí, por causa da misericórdia, nós não merecemos, não recebemos a justiça de Deus, né? A justiça que Cristo recebeu na cruz, e agora nós temos como chegar diante dele e clamar por misericórdia e pelo perdão dos nossos pecados. Analisando isso, a gente começa a entender o versículo ainda na página 93, quando ela fala em 1 João 9, que a gente usa tanto esse versículo tão conhecido: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí a gente começa a analisar e ver esse versículo com outra perspectiva. A perspectiva agora de que Deus é justo, sim, se a gente confessar os pecados, ele é fiel e justo, mas não é justo. A fidelidade dele é a Cristo, que pagou o preço na cruz, e aí ele não pode ser injusto a Cristo, porque Cristo pagou o preço. A dívida foi paga. E aí, Adin, para fazer a gente entender melhor, ela na página 94, ela vai dar um exemplo maravilhoso, que faz a gente entender bem direitinho, deixa o conceito bem claro sobre essa troca, sobre alguém que foi lá e assumiu o preço da justiça. O marido dela fala que o marido dela é um excelente motorista. E aí ele dirigia, e aí ele se envolveu poucos acidentes, mas coisas bobas, até que nenhum deles, pelo que eu entendi, ele não teve culpa. E aí ela começa a falar sobre ela. Aí ela fala: eu não sou uma má motorista. E ela começa a falar que ela também sempre se saía muito bem. Apesar de que ela se envolveu num acidente bobo no estacionamento, onde só tinha ela e outro carro. Mas aí ela se envolveu. Eu não dirijo, irmãs, mas eu acho que eu ia ser meio assim, viu? Eu acho que eu ia ser meio atrapalhada. Eu não sou uma pessoa de muita coordenação, não. E de muito reflexo para a direção. Então, ela fala que, apesar disso, ela não era uma má motorista. Mas aí ela fala que ela precisou dirigir com uma certa velocidade para chegar no outro local, ela estava com pressa, e aí ela, sem perceber, avançou um sinal amarelo. E aí ela fala que avançou e sabia que ia chegar a multa, ela já sabia o valor dessa multa, mas aí, para surpresa dela e do marido, a multa chegou no nome do marido, que era o excelente motorista. E ele nunca havia recebido uma multa. E aí a multa chegou para ele. E aí ela ficou preocupada. Por que chegou para ele? Porque o carro que ela dirigia
nessa ocasião, era no nome dele. Então, a multa chegou para ele. E aí, ela ficou ali preocupada e querendo resolver. Sem que ela nem tomasse conhecimento, quando ela procurou saber, ele falou, eu já cuidei disso. Ele foi, pagou a multa e ele assumiu a culpa. Ele assumiu. Foi ele que estava dirigindo, irmãs, o carro? Mas ele assumiu a culpa e pagou a multa. E aí ela fala que isso foi o quê? Misericórdia. Então, esse é o conceito que a gente... Ela até coloca, Jeff recebeu a multa em meu lugar. Então, foi pago a conta ali, aquela dívida foi quitada. E ela recebeu, caiu de novo. E ela recebeu a misericórdia. A justiça resolveu a questão e aquilo foi pago. E aí, nessa nova perspectiva, a gente entende esse versículo de 1 João 9, quero ficar grande, 1 João 9, e que a conta foi paga, né? O que nós merecíamos está pago em Cristo. A sua compaixão, que não merecemos, é o que ganhamos. No caso dela lá, com a questão do lado do carro, o que não merecia, né? Era o nome dela sem nenhuma multa. O nome dela, vamos dizer assim, limpo, né? Livre de alguma multa ou de alguma condenação. Isso é o que merecia, é o que nós merecíamos. Mas aí agora, obrigada, tia, agora ela recebeu a compaixão, a misericórdia do marido. Se segura melhor? Valeu, Timóteo. O que seríamos de nós, né, meninas? Se não fossem esses meninos nos ajudando. Tá bom. Acredito que tá. Pronto. Então, quando entendemos que recebemos essa misericórdia, e agora, o que esse entendimento vai fazer de diferença na minha vida? Irmãs, sinceramente, quando eu estava lendo, estudando os versículos que ela coloca no final, ouvindo a devocional, e aí eu fui confrontada muito por esse conceito de misericórdia e tudo isso. E aí eu, diante de Deus, eu clamei e pedi ao Senhor que isso tudo que a gente tem aprendido, isso tudo, eu vou falar de mim, que eu tenho tido acesso, que eu tenho ouvido e que eu tenho aprendido, que isso faça diferença na minha vida. Se não, que proveito há? Que proveito há a gente se encher de conhecimento, se não fizer diferença na nossa vida e no nosso dia a dia, com aqueles que estão perto da gente, os próximos mais próximos e os próximos nem tão próximos assim. Se não fizer diferença, de que valerá? Que proveito há? Aí agora chegou na parte bem prática, a parte boa, a parte que começa a cutucar mesmo com a gente. Qual a diferença isso vai fazer na minha vida, eu saber tudo isso? Como filhas e filhos de Deus, recebemos a misericórdia e devemos viver à luz do que recebemos. Qual o resultado? Vamos para a página 99. Se eu quero espelhar e refletir os atributos de Deus na minha vida, todos esses que a gente vem estudando, a gente já estudamos que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é justo. Agora Deus santo, foi o primeiro, né? Agora, que Deus é totalmente misericordioso. Então, para eu quero refletir e espelhar em mim esses atributos de Deus, à medida que Ele desejar que eu reflita. Mas eu quero refletir e espelhar isso em mim. Então, como é que isso vai fazer diferença nos meus relacionamentos? De duas formas. A gente tendo o entendimento que é dessa misericórdia, esse conceito, entendendo essa troca, essa justiça que foi paga, essa multa que foi paga sem que eu merecesse. Isso tem que fazer diferença na minha vida e nos meus relacionamentos. Então, eu gostei muito da explicação de Naná, que ela faz especialmente nesse conceito, quando ela diz isso tem que fazer diferença nos meus relacionamentos, de forma vertical, no meu relacionamento com Deus, e de forma horizontal, que é o meu relacionamento com os meus irmãos, com os meus próximos, mais próximos e próximos não tão próximos, mas isso tem que fazer diferença. Os atributos de Deus têm que fazer diferença na nossa vida. E na hora que a gente entende esse conceito de misericórdia, especialmente, tem que fazer diferença. Também a misericórdia, como os outros atributos, na hora que a gente entende e clama ao Senhor para isso fazer realmente essa diferença na nossa vida, tem que atingir todos esses âmbitos de relacionamento.
Primeiro meu relacionamento com Deus, depois meu relacionamento com o meu próximo, tá? Então, misericórdia também significa aliviar o sofrimento de alguém, tanto físico como espiritual. Eu ainda estou na página 99. Agora vamos para 100. Sacrificamos nosso conforto físico para aliviar as carências e aflições de alguém. Isso é misericórdia. Isso é um modelo prático de misericórdia. Na hora que eu sacrifico um conforto físico para aliviar as aflições de outra pessoa. Isso é agir com misericórdia. Fazer isso por quem amamos é fácil, irmãs? É. Por quem a gente ama é fácil demais. Né? Eu fiquei pensando, um filho, você tem um filho, seu filho está lá com uma dor, você vai sacrificar quantas de nós? Quem é mãe, ou mesmo quem não é mãe, quem já fez isso por algum ente querido? Passar uma noite no hospital cuidando, você sacrificou o seu conforto físico para aliviar o sofrimento daquela outra pessoa. Né? Não é fácil por quem a gente ama? É fácil. Mas, voltando um pouquinho, outro atributo, que é o atributo do amor ágape. O amor ágape de Deus espelhado em nós, ele tem que nos mover, ele tem que me mover a fazer isso por pessoas que talvez eu não ame tanto assim, né? Pessoas difíceis e talvez por pessoas até que eu nem conheça. Esse é refletir a misericórdia e refletir o amor ágape, que é aquele que nós estudamos, que é o amor que Deus coloca em nós. Então, fazer por quem amamos é fácil, mas devemos fazer para refletir esse amor por quem a gente não ama tanto assim, ou por quem a gente não conhece, ou até por uma pessoa difícil, e que a gente acha assim, essa pessoa nem merece minha misericórdia tanto assim. Mas e nós? Será que nós merecíamos a misericórdia de Deus? Será que ele também, se ele olhar, ele também não vai, com certeza, olhando para nós, ele também vai dizer que a gente também não merecia essa misericórdia tanto assim, a ponto dele dar o seu filho para morrer, para pagar o preço justo da justiça, para se fazer justiça e pagar o preço no nosso lugar. Então, esse é mais um conceito de misericórdia. Outro conceito de misericórdia que ela coloca no livro. Misericórdia significa também perdoar da mesma forma como fomos perdoados. Então, esse foi um conceito que, para mim, particularmente, me sacudiu um bocado. Porque eu falava sempre para a misericórdia, clamo pela misericórdia de Deus. Mas aí eu comecei, trazendo o conceito do livro, eu comecei a entender que a misericórdia de Deus na minha vida me leva a perdoar. Isso tem que fazer diferença na minha vida. Me leva a exercer o perdão. E aí, na página 100, ela coloca que é um grande desafio para nós perdoar da mesma forma como nós somos perdoados. Não é? Desafio demais. Quando olhamos com a perspectiva da misericórdia de Deus, sacrificamos nossa amargura e ressentimentos e estendemos o perdão. Abrimos mão, deixamos de lado, deixamos de nos agarrar a mágoas e ressentimentos. E aí ela entra nesse assunto de uma forma tão maravilhosa quando fala sobre isso, sobre mágoas e ressentimentos. Quando a gente oferece o perdão, quando a gente estende o perdão a alguém, mas ainda guarda a mágoazinha lá, carinhosamente. Ela coloca até, eu não sei se é no livro ou se é na devocional, que ela fala que parece que a gente gosta de guardar lá aquele sentimentozinho, aquela mágoazinha. Parece que a gente tem um carinho especial. E ela fala até que a gente cuida como se fosse um pet, guardadinho lá. E adula, e ajeita, eu colocando nas minhas palavras. Às vezes a gente gosta até de aninhar aquele sentimento. Ah, vou deixar ali. A gente perdoou, mas o sentimento está ali, guardadinho. E ela, como ela coloca, parece que às vezes até a gente gosta. E, irmãs, não é que não seja legítimo que a pessoa tenha nos magoado de verdade. Não é que aquele sentimento seja um sentimento verdadeiro e honesto. Sim, fui magoada de verdade. Foi uma situação que realmente me machucou. Mas se houve o perdão, que tem que haver o perdão, por quê? Eu falo isso, ministro para mim mesma, viu, meninas? E mexe comigo demais, mas vamos lá. Então, se houve o perdão, nós devemos perdoar totalmente. Aí chegou no ponto que ela fala, quantas vezes a gente deve perdoar? Deixa eu ver, acho que eu estou na página, acho que isso vai ser na página 101, isso. Quando a gente, antes dessa continha que ela faz, deixa eu só relatar algumas coisinhas que eu anotei aqui.
Cristo sofreu muito por nós na cruz. Ele suportou dores insuportáveis por nossa causa. Aí a resposta a esse sacrifício, a nossa resposta, deve ser vivermos à luz da misericórdia de Deus. É entender o quanto que ele sofreu por nós e não nutrir sentimentos de mágoa e de ressentimento pelos outros. Aqui, sabe? De novo? Arreou de novo. Esse microfone é teimoso, Timóteo. E eu não sei ajeitar. Misericórdia e perdão, eles estão intimamente ligados e relacionados. Quando a gente pensa em misericórdia, intimamente ligado está o perdão. Então, como a Jean coloca no livro, e agora? Como Pedro fez essa pergunta para Cristo. E agora, quantas vezes devo perdoar? E aí na mente da gente automaticamente vem o quê? Quando eu pergunto, seu Timóteo, trocar o pedestal, porque esse não está dando certo, eu quero ficar grande, Timóteo. Sou uma pessoa alta, eu quero ficar grande. Deixa eu ir seguindo aqui enquanto Timóteo ajeita. Então, misericórdia e perdão, eles estão intimamente ligados, totalmente relacionados. Se nós entendemos a misericórdia de Deus e queremos refletir isso na nossa vida, o ato do perdão está totalmente ligado à misericórdia de Deus que nos alcançou. A justiça que foi paga na cruz e a misericórdia que alcançou as nossas vidas. Agora vai. Acho que agora vai, viu, Timóteo? Então, irmãs, então a Jean coloca no livro, na página 101 nós estamos. Quando a gente pensa, quantas vezes devo perdoar, automaticamente a gente lembra de quê? Tá bom, amor. Automaticamente a gente lembra de quê? A continha, 70 vezes 7. Aí então, 70 vezes 7, vamos fazer as contas, dá 490. Deixa eu fazer minhas anotações aqui, para perdoar aquela quantidade. Então, cada vez que eu vou liberar o perdão, que eu vou perdoar alguém, eu vou anotando. Para quando chegar ali naquela quantidade, agora chega, né? Agora não vai mais me ofender, porque eu não vou mais perdoar. Ah, deu. Diante de Deus eu estou livre. Não é assim que funciona. Então, a Naná Castilho, ela fala tão claro isso, que é assim. Os números são simbólicos. O número 7, ele indica plenitude, completude e totalidade. Quando esse número é associado a 10, que também indica, tem o mesmo significado de completude, então funciona assim, irmãs. Não é nem mais, funciona mais ou menos, é que funciona assim. É perdoar totalmente vezes perdoar totalmente. É perdoar totalmente vezes totalmente. É perdoar completamente vezes completamente. É fácil, irmãs? Não é fácil, é um grande desafio. Mas não vou dizer o preço, mas é o desafio da vida cristã. É refletir o atributo de Deus na minha vida. E como é que eu vou refletir o atributo de Deus na minha vida? Da misericórdia, do perdão. É difícil, é na luta mesmo, é na jornada difícil. É como eu digo, às vezes a sensação que eu tenho é que eu estou subindo um degrau e descendo 2. Na jornada cristã, é subir e descer, vem, faço de novo, aí desço 2, aí vou para, oro, sofro, tal, subo mais 1, é aos pouquinhos, né? E é na luta. Então, é perdoar completamente, vezes completamente, tá? Assim como nós somos perdoados. Perdoar as pessoas
que nós amamos, aquelas pessoas que para nós são amáveis e as pessoas nem tão amáveis assim. Esse é o grande desafio, tá? É um desafio, sem dúvida. Nós negamos o perdão e negamos misericórdia aos outros. Quando fazemos isso, revela que nós não reconhecemos o tamanho da misericórdia que recebemos. Na hora que a gente nega o perdão, é como se a gente estivesse reconhecendo que a gente não entende, que a gente não entendeu ainda, que a ficha não caiu do tamanho da misericórdia que nós recebemos. Recebemos o perdão que não merecíamos, porque nós merecíamos o quê? A condenação. Mas aí alguém foi lá, pagou o preço, assumiu a multa. Lembram da multa do carro? Assumiu a multa, assumiu a minha culpa. A multa que era da esposa, que era lá da Jean, e que o marido dela assumiu, e que ela não houve nenhum dano para ela, apesar da culpa ter sido dela. Mas o dano e a culpa foi assumido por outra pessoa. Isso é misericórdia. Alguém assumiu a nossa justiça, Deus é justo. E alguém assumiu a nossa justiça diante de Deus. E agora a justiça também tem nome, Cristo. Se a misericórdia tem um nome, a justiça também. E esse nome é Cristo. Essa conta, essa dívida foi paga perfeitamente para que eu e você recebêssemos a compaixão de Deus. A compaixão lá da peneirinha, né? Para que a gente assumisse, para que houvesse essa peneira passando na nossa vida, que a gente pudesse voltar a ter relacionamento com Deus. Alguém assumiu a culpa. E isso é misericórdia, irmãs, isso é compaixão. Na página 102, a justiça era algo que a gente realmente merecia. Na página 102, eu gostei muito dessa visão. Como eu disse no começo, eu fui muito impactada com várias visões sobre a misericórdia, vários aspectos em que a gente pode refletir, em que eu tenho que refletir na minha vida. A misericórdia que eu recebi de Deus, que era algo que eu não receber aquilo que eu merecia. Então, a misericórdia de Deus, esses vários aspectos que fazem diferença prática nas nossas vidas. Então, sabe a misericórdia? Eu amei esse conceito dela. Então, a Bíblia nos manda perdoar totalmente, vezes totalmente, tá? Quando vocês verem agora esse versículo na Bíblia, essa expressão, perdoar 70 vezes 7, é totalmente, vezes totalmente, completamente, zerar lá a dívida, vezes completamente. Então, porém, a Bíblia, olha o que é importante, irmãs, olha que visão importante que essa autora colocou no seu livro, nesse capítulo. Porém, a Bíblia não nos diz que devemos permitir a nossa exposição ao ofensor repetidas vezes, ou que devemos dar oportunidade ilimitada ao ofensor de nos ferir novamente quantas vezes ele quiser. Então, o fato de eu ter perdoado completamente, vezes completamente, totalmente, a Bíblia não está dizendo que eu devo me expor novamente a ser ofendida novamente. Vocês entendem isso? Ela colocou tão claro que a questão do limite, eu não estou dizendo, irmãs, então eu vou me afastar. Todo mundo que me ofendeu, agora eu vou me afastar. Me ofendeu, eu vou me afastar. Me ofendeu, eu vou me afastar. Não é isso. Mas coloque limite nas suas emoções, coloque limites para se proteger. E um conceito muito legal, outro conceito muito bom e muito abençoador para a minha vida, que ela me levou a pensar, foi que você coloca limite para se proteger e você coloca limite para aquela pessoa não pecar novamente. Você está protegendo, você está usando de misericórdia para com aquele ofensor. Entendem isso? Eu não sei se eu estou conseguindo deixar claro. Mas na hora que eu coloco os limites, como ela coloca, na hora que eu estabeleço que Deus me dá sabedoria, buscar a sabedoria de Deus para eu estabelecer os limites, eu estou usando de misericórdia com aquela pessoa para que ela não peque me ofendendo mais uma vez. Isso é misericórdia, na hora que eu estabeleço meus limites. E esse limite, irmãs, a gente vai saber sozinha? É só Deus. É só buscando a sabedoria e a misericórdia de Deus e buscando nele essa sabedoria para colocar limites nas nossas emoções. Então, o pastor chegou, fiquei nervosa. Então, oi, pastor. Então, inclusive esse é um ato de misericórdia, como eu disse, a gente está poupando aquela pessoa de nos ofender de novo, é um ato de misericórdia. A misericórdia, outro conceito que a Jean coloca, a misericórdia nunca exige submissão ao abuso, seja submissão espiritual, seja abuso.
espiritual, verbal, emocional ou físico. Nunca, a misericórdia não exige submissão ao abuso. Ao abuso, não. Tá? Então, peçamos, irmãs, eu digo isso, estou ministrando para mim de novo também, muitas vezes isso. Peçamos sabedoria a Deus para colocar limites nas nossas emoções, para que a gente não fique submissa ao abuso, que pode ser, às vezes quando a gente pensa em abuso, a gente pensa no físico, né? Mas existe o abuso espiritual, verbal, emocional, além do físico. Jesus suportou tudo em nosso favor, porque a gente diz, Jesus ele suportou tudo, então eu posso suportar isso aqui também. Eu posso suportar essa pessoa me manipulando. Eu me policiei muito para não usar nenhum exemplo, para não ser até, para ser cuidadosa mesmo. Mas vamos falar em manipulação. Então, acho que manipulação a gente consegue ser mais cuidadoso. Então, eu vou suportar essa manipulação, porque Cristo suportou tudo na cruz. Tá, ok. Cristo, ele suportou tudo, mas, porém, Cristo, ele não foi vítima. Ele suportou tudo em nosso favor. Mas ele não foi subjugado. Ele nunca lhe faltou poder. Nunca lhe faltou poder. Ele foi voluntariamente e entregou sua vida por nós. Ele tinha poder ilimitado. E aí, nós devemos, sim, seguir o exemplo da misericórdia e do perdão. Mas Cristo, ele não foi subjugado. Então, vamos pedir sabedoria, irmãs, a Deus, para que a gente coloque limites nas nossas emoções, para não ficarmos subjugadas vou usar o exemplo da manipulação. Mas, como eu falei, esse abuso pode ser espiritual, verbal, emocional e físico. Tá? Então, é um ato de misericórdia com aquela pessoa, até com o próprio abusador. Você está agindo de misericórdia para com ele. Tá? Além do que a gente já falou, de tantas outras coisas, do perdão totalmente, de não guardar o ressentimento, de não aninhar no coração aquele sentimento da mágoa, mas agora também ponha limites, vamos pôr limites, aprender a pôr limites nas nossas emoções. Seguimos o exemplo de perdoar e de usar misericórdia, porém não devemos permitir ser facilmente sujeitos, outro aspecto, a nos tornar vítimas e sermos vitimizadas. Eu estou sofrendo tanto, eu continuo sofrendo, ele fez de novo, a pessoa lá, né? Manipulou de novo, mas eu estou sofrendo de novo. Então, não vamos deixar ser vitimizadas, irmãs. A misericórdia, esse é um conceito errado. Ficar vitimizada, ficar se vitimizando. E uma coisa importante é não concordar com a minha vitimização contínua e nem de outra pessoa. Às vezes você está lá e você está acompanhando aquela pessoa e você está ajudando. Aí a pessoa está só se vitimizando. E você entende que diante de Deus, pela misericórdia de Deus, essa pessoa, em busca da sabedoria e da graça de Deus, teria como pôr limites àquela situação, nas suas próprias emoções. Tá? Não sei se eu estou sendo bem explicativa, estou tentando não usar exemplos para nos proteger, né? Então, na página 103, estou caminhando para o fim agora. Em geral, aquelas pessoas a quem nós mais precisamos estender misericórdia e nosso perdão, normalmente são as pessoas que não têm nem noção de que precisam nos pedir perdão. Não é isso? Não acontece? Às vezes a pessoa nem tem noção de que nos ofendeu, que nem tem noção que precisa pedir perdão. São aquelas que a gente mais precisa perdoar, muitas vezes em muitas situações. Mas nós devemos, sim, perdoar e perdoar de novo, Sara. Perdoar e perdoar de novo. Totalmente vezes totalmente, de novo. Não há limite, viu? Mesmo que elas não nos peçam perdão, nós devemos perdoar totalmente, vezes totalmente. Não há limite na medida com que nós recebemos o perdão. Perdoamos porque fomos perdoadas. Porque Cristo apresentou voluntariamente seu corpo como sacrifício. Deus, ele é misericordioso demais. A cruz é o exemplo supremo da misericórdia de Deus. Irmãs, a misericórdia de Deus triunfou sobre a justiça. E isso é tremendo, isso é incrível, incrível. A misericórdia de Deus triunfou sobre a justiça. Recebemos o que não merecíamos, que era a justiça. Nós recebemos o que não merecíamos, que é a misericórdia de Deus, ok? Então, para encerrar, eu só queria lembrar, irmãs, que a gente se policie. Motivos para a gente estar orando.
a partir de tantas coisas, de tantos conceitos e de tanta informação. Quem não leu o livro, quem não leu esse capítulo, leiam, mas leiam anotando, escrevendo, rabiscando. Vou fazer como Simone, meu livro está todo rabiscado. Escrevi muito, então, para mim é uma forma de aprender. Minha mente funciona assim, escrevendo. Então, motivos para a gente orar. Vamos orar para que sejamos misericordiosas, assim como a misericórdia que nós recebemos, como misericordioso é nosso Pai. Agradeça a Deus por tão grande misericórdia recebida. Irmãs, e que dois desafios que eu tenho para nós hoje, para finalizar nessa tarde, 2 grandes desafios. Primeiro, muitas vezes a gente é tão tardia em perdoar e somos tão rápidas em negar misericórdia. Vamos pensar nisso? Que a gente busca a graça de Deus para deixarmos de ser tardias em perdoar e deixarmos de ser tão rápidas em negar misericórdia. E outro desafio, que a gente entenda a partir desses conceitos todos, que as provações são oportunidades de estendermos a misericórdia de Deus aos outros e a nossa misericórdia aos outros. E a misericórdia de Deus refletida em nós. As provações são oportunidades de estendermos misericórdia aos outros. 2 grandes desafios e vários motivos de orações. Eu queria terminar com um texto, vamos abrir a Bíblia em Tito 4. Falou muito, muito, muito ao meu coração. Depois que eu li tudo, que eu li esse texto, eu terminei as lágrimas, viu, irmãs? Confesso que terminei ontem as lágrimas. Tito 3, 4, 5 e 6. Todas? Amém? Tito 3, a partir do verso 4, diz assim: quando, porém, olha só, irmãs, quando, porém, se manifestou a benignidade, olha que esses 3 versículos é o resumo de tudo que a gente conversou. Vou começar de novo. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que a graça de Deus, que é o que a gente vai conversar, eu acho que é o próximo capítulo, né? O 6 é a graça de Deus. Vai ser a cereja do bolo dessa nossa conversa de hoje. Que a graça de Deus e a misericórdia que se renova sobre nós todas as manhãs nos conduza e nos ajude a vivermos de forma que o agrade, irmãs, e a vivermos uma vida de misericórdia. Vamos ser rápidas em perdoar e que a gente não neguemos misericórdia, porque nós recebemos de graça aquilo que não merecíamos. Que Deus nos conduza. Vamos orar. Podemos ficar em pé. A gente ficou tanto tempo sentada, né? Só um pouquinho. Prometo. Quem puder ficar. Vamos orar. Vamos orar. Oremos, irmãs. Senhor, Deus, obrigada, Pai. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada por esse instrumento tão maravilhoso que tens usado nas nossas vidas, a Tua palavra escrita que chegou às nossas mãos, apesar de nós, e que nos ensina todos os dias. Obrigada pelos recursos que temos, Senhor, que tens colocado em nossas mãos, a vida de autoras, de autores cristãos, com a mente reformada, com a mente temente a Ti, com a mente piedosa, e que tem dedicado suas vidas, ó Deus, a preparar literaturas para abençoar tantas gerações. Obrigada, Senhor. Deus, e não temos palavras para Te agradecer. A tão grande misericórdia que um dia nos alcançou, Senhor. Nós não somos dignas, Pai, mas a Tua graça nos alcançou. A justiça tem um nome, é Cristo e foi pago na cruz. A misericórdia tem um nome, é Jesus, e alcançou os nossos corações. E o Teu Espírito Santo tem enchido as nossas vidas, tem enchido nossas vidas, tem nos dado graça, tem nos dado conforto, consolo, tem nos conduzido, Senhor. Muito obrigada, Pai. Eu Te peço perdão, Senhor, por nossos tão grandes pecados, pelo que temos feito que tem desagradado a Ti.
mas na certeza, Senhor, de que os nossos pecados, que as nossas mágoas, nossos ressentimentos, nossa incredulidade, ansiedade tantas vezes, medos, temores, inseguranças, tudo isso, Senhor, foi pago e resolvido e quitado na cruz. E não temos, ó Deus, por mais vida e mais fôlego que tivéssemos, não tínhamos como agradecer, Senhor. Muito obrigada. Nos ajuda, Senhor, a tão grandes desafios, a vivermos uma vida de misericórdia, a sermos misericordiosos, ó Deus, com os que estão perto de nós e com os que estão nem tão perto, Pai. Nos ajuda, Senhor, a agirmos com perdão e com misericórdia. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos abençoe e nos ajuda a colocarmos limites nas nossas emoções, Senhor. Em nome de Jesus. Para vivermos de forma que te agrade, Senhor, e sermos livres, livres em Ti, Senhor, porque essa liberdade nós temos em Cristo, na cruz. E ressurreto, que venceu a morte, quitou nossa dívida e está à Tua direita, Deus. Obrigada por tudo, porque nós não somos sozinhas, ó Deus, nós temos a Ti. Muito obrigada. Que Teu nome seja engrandecido e louvado e glorificado através de nós. Continua conosco nessa tarde, que tudo que seja realizado seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, meninas. Obrigada. Deus, olha, obrigada. Eu vou usar de misericórdia comigo. Uma professora dessa, a gente passava a noite e dia, não era? Com uma professora dessa, a gente passava a noite e dia estudando, não era? Timóteo, terminou a transmissão? Ok, então vamos terminar aqui. Irmãs, nós agradecemos a Deus. Obrigada, Carla. Maravilhoso estudo, o livro é maravilhoso. Queremos saudar os irmãos que chegaram agora, vem de outro compromisso, né, da outra SAF da Central, a nossa presidente da federação. Queria aproveitar e chamar a Rose para dar uma palavra de saudação à nossa irmã Carmita, Osvaldo, o pastor Flauber também, que é o nosso secretário, né, presbiterial das SAFs. Ô, meu pai, eu limpei e falei de novo. Deixa eu limpar. Pode vir. Graça e paz, queridas irmãs. Estamos aqui nessa tarde com a nossa SAF mais jovem, né? A nossa SAF bebê, mas que já começou engatinhando muito bem. Nós temos acompanhado o trabalho de vocês, esses estudos maravilhosos que vocês fazem todos os meses, né, nos encontros de vocês, e isso tem servido de exemplo para as outras SAFs e para a federação também, né? Tivemos aí a presença da nossa amada Simone, nos trazendo também na federação alguns estudos do livro de Colossenses, que vocês já estudaram com ela, não foi isso? E foi uma bênção. Para nós é motivo de alegria estar com vocês nesta tarde. Como Simone bem disse, acabamos de vir lá da IPCG, onde teve também uma plenária especial nesta tarde, plenária de eleição, né? E estamos aqui com esse mesmo propósito, né? Nesta tarde. Simone já quer que eu faça as recomendações ou tem mais alguma coisa? Pronto. Ela vai encerrar e logo após a gente vai começar trazendo algumas recomendações para vocês, né? Carmita e Oswaldo estão nos acompanhando também. Pastor Flávio estava conosco lá e foi tudo uma bênção, foi tudo muito tranquilo. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus, irmãs. Então, vamos acabar. Você que está nos acompanhando em sua casa, que Deus continue abençoando você. Continue estudando o livro, irmãs. Quem não leu, como Carla falou, leia o capítulo, leia o próximo capítulo também. Nós vamos para o 6º capítulo, tá bom? Nós temos, acho que, 10 capítulos desse livro. Nós vamos terminar a nossa reunião e nós vamos continuar, todas aqui presencial, todos, né, com a nossa plenária da nossa SAF. Eu queria terminar esse primeiro momento agradecendo a Timóteo e a Silas Braga, ó. Valeu, meninas, pela ajuda, tá bom? Então, vamos orar, encerrando. Queria convidar o pastor Flauber para... Pastor Flauber, olha aqui. Não preciso limpar. Para terminar esse momento orando. Graça e paz, irmãs, irmãos. Vou continuar usando a máscara. A gente estava lá na Presbiteriana Central e lá a gente usou no mesmo microfone. Eu digo, vou seguir aqui também, né?
já que a gente vai usar o mesmo microfone, quem quiser ficar de máscara, os que vão falar após mim, se desejar, pode continuar. Então, orar, encerrando. Tá bom, oremos, irmãs. Senhor, queremos Te agradecer, como é bom estudar a Tua Palavra. Obrigado por esses livros que têm sido uma bênção para essas irmãs, que elas possam cada vez mais conhecer a Cristo, conhecer a Tua Palavra. Como diz, Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que elas sejam cada vez mais livres, conhecedoras do que é ser uma mulher de Deus, e não se deixar, Senhor, dominar pelo pecado e nem por mal nenhum. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Continua a nos abençoar, amém. Pronto, queridas, estamos encerrados. Os meninos podem encerrar com a transmissão. Obrigada a todos que nos acompanharam, a todas que estão presentes aqui. E vamos então para a nossa segunda parte, a nossa plenária.